Tudo certo? Já já a gente vai fazer uma resenha aqui com o Matusalém para participar com a gente. Robinho ousado, grande Robinho. Vocês viram a foto do Robinho no feed? Rapaz, a página fez 2 anos e aí teve o grande Robinho que manda aqui na VS Jogadores. Colocou lá a história dele, chegou a jogar na base de alguns times. Ó, o Bruno aqui mandou um vai Corinthians. Matusalém já chegou, vamos começar. Opa! Boa noite, irmão. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos começar aqui nosso papo. Como é que tá aí? Se cair a Tá em conexão, a gente... casa? Estou em casa, graças a Deus. Voltei agora da praia, aquele futebol. Aí sim. Por enquanto as coisas aqui estão fechando, mas algumas coisas ainda estão abertas, ainda dá para ir na praia, se divertir. As coisas ainda Onde, estão onde você tá morando nesse momento? em Natal, Em Natal? Rio Grande do Norte. Também sinto falta da praia aqui. Eu jogo futebol aí também. Eu moro em Santos. Jogo meu Ah, futebol e tô sentindo legal, falta, cara. legal. Agora não pode nem. Não dá nem pra sair. Vamos Eu vi começar aí a conversar. essa camisa linda aí atrás de você aí. Vamos falar sobre isso aqui, rapaz. Beleza. Vamos começar do início, né? O Vamos lá. começo foi lá no Vitória. Você se profissionalizou em 97. Em 99 você chegou a ganhar 2 títulos pelo Vitória, né? Tanto o Campeonato Baiano quanto a Copa do Nordeste. Você estava lá no elenco. Foi. Comecei, vamos dizer, aqui no América de Natal, mas tinha 14 anos. E aquele famoso peneirão, né? E consegui passar e fui para o Vitória da Bahia, e lá onde começou praticamente tudo, minha trajetória. Fiz toda a divisão de base no Vitória e graças a Deus cheguei ao profissional. E como você falou bem, fiquei muito pouco tempo, mas consegui esses 2 troféus importantes. E logo depois fui transferido para a Itália, para o Napoli. Mas foi Sim. uma experiência muito boa, aprendi muita coisa, tive grandes amigos. Morei quase 5, 6 anos na Bahia, aprendi Bom um pouco demais. de chess. E logo em seguida fui para o Napoli. E daí começou praticamente minha carreira internacional. Sim. E antes disso, você ainda venceu 97. Você venceu o Mundial, né? Sub-17 pela seleção brasileira. Quem tinha aí Isso. nesse elenco jogando contigo? Tinha vários jogadores, tinha o próprio Adiel aí, que é de Santos, jogou no Santos, se Sim. eu não me engano. O Ronaldinho Gaúcho, o Fernando, que foi zagueiro do Vasco, do Flamengo. O Fábio, que hoje ainda está jogando ainda no Cruzeiro, o goleiro. E vários, Jorginho jogou no São Paulo. Mas praticamente, vamos dizer assim, que fez uma carreira fora daquele grupo. Se eu não me engano, foi eu, o Giovani, que jogou no Cruzeiro ainda. Teve uma passagem em Portugal, pelo Barcelona. E Sim. o Ronaldinho sempre foi o fenômeno do time, né? Sim. Bom demais. E conseguimos ganhar o Sul-Americano na final contra a Argentina. Fiz gol, graças a Deus, e depois jogamos o Mundial e também fiz gol. Boa, aí Era sim. destino, era destino. E aí você chegou na Itália, como é que foi a experiência de chegar num país novo, uma nova língua? A gente sabe que o italiano não é tão diferente assim, dá para você começar a entender como é que foi essa adaptação ao novo país, nova cultura? Olha, para mim foi um pouco complicado, né? Porque hoje o jogador de futebol praticamente já tem uma experiência, vamos dizer, no profissional, 2, 3 anos, ou então tem uma estrutura atrás do jogador, de empresário, assessor de imprensa, essas coisas, né? Ou então ele já sabe que vai ser transferido, ele estuda um pouco para ir. No meu caso, não. Quando eu fui, tinha acabado de fazer 20 anos, não sabia uma palavra em italiano. Então, Uhum. quando eu cheguei lá, senti muita dificuldade na língua. Eu me lembro muito bem, um período eu queria voltar para o Brasil, logo no primeiro ano, porque você chega numa roda de jogadores, todo mundo dá risada, você tá ali sem saber
qual é o motivo, né? E você é o único sem saber falar. Aquilo ali me deixou um pouco assim para baixo, até porque era um cara muito tímido, entendeu? Mas um conselho da minha mãe falando, fica aí, você chegou até aí até agora, é seu sonho, realiza, vai para frente, não dê passo para trás. E foi aí que eu botei na cabeça e aprendi a te chamar logo os palavrão, né? Quando você vai para outro país, você aprende logo palavrão. Primeira coisa que aprender, né? Mas foi 20 anos, 21, 22 anos na Europa e só tenho que agradecer só a Deus acima de tudo, né? Sim. Aí você tem a passagem só pelo Napoli, depois você passa por alguns times da Itália até chegar lá no Shakhtar, né? Na Isso, Ucrânia, onde você tem uma ótima passagem. Como é isso. que foi lá? O frio, aí deve ter sido complicado também, né? Foi. Fiquei 2 anos no Napoli, né? Cheguei na Série B, ganhamos o campeonato, fomos para a Série A. Logo depois fui para o Piacenza, acho que eu fui o primeiro estrangeiro a jogar naquele clube e também fui o primeiro a fazer gol. Tive essa sorte também de entrar na história do clube. Depois Brecha, fiquei 3 anos e depois fui para o Shakhtar. O Shakhtar, na época, tinha só o Brandão, o atacante, que depois jogou na França. Já falava um pouco de russo, né? Mas ali foi muita dificuldade mais no frio, que a gente jogava -30 graus. Nossa, era muito frio. Nossa Senhora. E logo em seguida, depois chegou o Fernandinho, que está no Manchester City, o Jadson, que está no Corinthians, o Leonardo, que é o zagueiro do Santos também, o Elano. Então, fiz aquela roda de brasileiro e a gente andava com intérprete, né? Até porque o russo era muito difícil. E a gente pegamos um intérprete Imagina. para ficar com a gente. Até porque o russo só ia falar mesmo lá, né? Não ia falar em lugar nenhum. Se fosse o inglês, Exato, se fosse inglês já se fosse abrangia o inglês mundo inteiro. E eu fiquei 3 anos no Shakhtar, mas foi 3 anos maravilhosos, onde eu tive minha oportunidade de jogar a Champions League, que era um sonho, de jogar um campeonato assim importante, né, com Liga dos Campeões. E foi uma experiência muito boa, ganhamos 2 campeonatos, eu acho, uma Copa da Ucrânia, e chegamos na quarta na Copa UEFA. Quer dizer, foi uma experiência muito boa antes de ir para a Espanha, para o Saragossa. Legal, legal. Lá no Shakhtar ele começou essa cultura aí, veio essa primeira leve e depois eles postaram Isso, nos brasileiros sempre, né? foi. Até porque o treinador Luchesco gostava muito de brasileiro, né? E como eu falei antes, só tinha eu, o Brandão e o Batista, que tinha jogado na Turquia. Então, logo em seguida, chegou esses brasileiros. E até então, eu explico até minha saída do Shakhtar por esse motivo mesmo, porque meu objetivo era de jogar na seleção principal e no Shakhtar, como não era conhecido, um campeonato muito escondido, vamos dizer. Hoje não, hoje o Shakhtar é um clube importante, né? Um clube conhecido hoje, muito Em tempos brasileiro mais joga lá. modernos, né? O pessoal consegue Isso, acompanhar. isso. Então, minha transferência para a Espanha foi justamente essa, para tentar jogar um Mundial. E, infelizmente, na Espanha, me machuquei logo e fiquei 6 meses parado. Acho que um jogo contra o Barcelona, tomei uma pancada de Yaya Touré, fiquei parado e logo em seguida voltei para a Itália outra vez, né? Que voltei É, justamente para Lazio. aí sim, a Lazio. Pra Essa época Lazio. eu acompanhava bastante a Lazio, cara. Eu sempre achei a camisa linda, essa cor é maravilhosa, cara. Essa águia em Aí cima, eu né? era molequinho, eu tenho 21 anos. Eu era molequinho, lá para 2007, 2008. E aí eu comecei a acompanhar o campeonato italiano passando, gostei logo dessa camisa desse time. Aí eu lembro nessa época tinha o Ledesma, tinha o Mauri, Brock, Isso, o isso. Zarate jogava com a 10, depois chegou o Grande jogo. Hernanes, Foi. O André Dias também. sim, Na época, quando eu cheguei, tinha de brasileiro só eu e o Cribari. Se eu não me engano, ele voltou para jogar no Curitiba. sim, Mas fiquei 4 anos e meio na Lazio, onde ganhei 2 troféus, um clube Copa da importante, Itália. né? Copa Itália, Supercopa Italiana. E praticamente ali onde, onde eu me senti em casa, praticamente, né? Até porque o diretor esportivo tinha jogado comigo.
E ele também nasceu meus filhos também em Roma também. Eu digo sempre que a Itália, sobretudo Roma, é a minha segunda casa. O Robinho aqui, o dono da página, tá acompanhando, ele falou que o Cribari segue a gente aqui na página. Ah, que barato, dando um abração para ele, meu parceirão. O Dicas Cartola BR perguntou se você jogou com o Pandev. Você jogou com o Pandev lá, né? Pandev, Joguei. Kolarov, Isso, isso. Liechtensteiner. Esse foi o time praticamente que ganhou a Copa Itália, né? Sim. Chegamos juntos, eu e o Liechtenstein, ficamos no quarto juntos. Tinha o Kolarov, o Pandev e o Rock, né? O ataque era eles dois. O Rock. Um É uma grande, lenda lá. O é uma Rock e o lenda. Mauri. E o Mauro Duas lendas. também. E o Mauro eu já conhecia ele já da época do Brecha, que jogamos juntos, né? Era um timaço, era um timaço. Ganhamos na final nos pênaltis contra a Sampdoria, que tinha o Cassano também, era um timão também. O Pacini jogava junto. E conseguimos esse troféu importante que fazia tempo que a Lazio não ganhava um troféu, né? E Sim, conseguimos acho que ganhar. desde 2000 mesmo, que foi o Era, campeonato fazia italiano com o Crespo. isso. Com Crespo, Verón, aquela galera todinha. O Claudio Lopes, era um timaço também. O Nedved, caramba, aquele time era forte. O goleiro era o Muslera, que jogou contigo também, né? Muslera, Que goleiro. Muslera, que hoje está no Hoje Galatasaray, tá no se não me engano. Galatasaray. Grande goleiro, grande goleiro. Ele era menino na época, né? Era menino. Ele era reserva de um goleiro que eu esqueci agora o nome, que era da seleção argentina. Era Argentina, muito pode crer. novo. Aham. E ele entrou e depois não saiu mais, se tornou um Depois grande ganhou a goleiro. posição. E depois chegou o Hernanes, né? Quais mais brasileiros você chegou a atuar lá Foi, no... não, e depois, eu acho que depois de 2 anos que eu estava na Lazio, primeiro chegou o André Dias, né? Que era o capitão de São Paulo. Uma pessoa ótima, uma pessoa. Digo que no futebol vou fazer igual o Romário, né? Se contar em cinco, ele tá no meio, porque o André Dias é um amor de pessoa. E logo depois chegou o Hernandes, porque o Hernandes estava na seleção, se eu não me engano. E fizemos esse trio lá. Fizemos dois bons campeonatos, mas não conseguimos se classificar para a Champions League. Mas foi uma experiência boa ter conhecido esses caras. E, poxa, o Hernandes sem palavra também. O Hernandes jogava muito, joga muito ainda. E é demais que ele é ambidestro, né, bicho? Nossa, E 100%. Hoje ele postou um vídeo jogando ping-pong no Instagram com as duas mãos. nossa. Ele é meio maluco no sentido bom, né? Sim. O André Dias contava muita coisa dele. Mas ele trabalhava muito essa outra parte dele. Eu lembro que nos treinos ele batia, e até nos jogos ele batia escanteio com a perna direita, com a perna esquerda, falta também. Era um cara que jogava no meio campo muito completo, de muita qualidade. Era o Hernandes. Eles estão perguntando aqui se você chegou a jogar com o Felipe Anderson. Acho que foi na temporada que você saiu que ele chega. Não, eu joguei contra. Ele estava na Lazio, já tinha sido transferido para o Génova. Mas antes tinha chegado outro brasileiro, se eu não me engano, que veio até para o Flamengo, mas ele não jogou muito. Eu esqueci o nome dele Foi agora. o Ederson, né? Isso, Ederson. isso, isso, isso. Lembro, Quando lembro. eu cheguei, eu já estava lá. E quando ele chegou, e logo depois eu fui transferido para o Génova. Não tive a oportunidade de jogar com esses caras. Sim, o Close você chegou a ser companheiro do Close? Joguei, jogamos juntos, jogamos juntos. Grande atacante. Eu digo sempre que esses caras que chegou num objetivo muito alto foram os caras mais humildes que eu vi, né? Tipo ele, o Roberto Baggio. Tive a oportunidade de conhecer o Tafarel também, o Alex no Parma, o Adriano. E esses caras aí, aprendi muito com esses caras. A humildade, apesar de ter ganhado vários títulos. E o O Close Muricy ele sempre comenta. e o O Close é sem Muricy sempre comentário. comenta. Os bons são os humildes. Os mais ou Isso, menos que isso. acho que é. São os boleirão, É. né? E Isso é aí eu verdade. imagino que nessa altura você já tinha jogado com muito cara bom. Tu consegue mais ou menos montar uma seleção dos caras seus companheiros? Claro que tem vários caras bons, mas uns 11 Olha, aí. joguei, vamos dizer, com muito cara bom. Vamos dizer, o Hernandes, André Dias, os caras que você falou aí. Mas na época que eu cheguei na Itália, era praticamente o campeonato mais forte que tinha no mundo, né?
No sentido que se a gente pegava a Juventus, tinha o Zidane, Del Piero, Inzaghi. Se joga contra o Milan, tinha Maldini, tinha Shevchenko, Biroff, ainda joguei contra o Biroff, Leonardo, o brasileiro. Se joga na Inter, Vieri, Ronaldo, o fenômeno. Praticamente, quando a gente ia jogar contra esses caras, a gente ficava lá na defesa, onde assim, vamos tomar só 4, tá bom, né? Sem tomar só É, 4. então, não. O campeonato italiano por muitos anos, hoje o que é o campeonato inglês, que é a maior Isso, liga, o campeonato italiano foi por muitos anos, era foi, muito forte. foi muito bom. Só os melhores. Depois, E depois você tem a transferência depois para o entrou numa Genoa. crise, né? É, depois entrou aquela crise todo o Isso. Milan, caiu muito. A Inter agora está voltando a se reerguer. Travado aqui, tá tudo certo aí? Ele acabou caindo. Vamos esperar ele retornar aí. O papo tá bom, acabou tendo uma queda, vamos aguardar aí o Amauri. Vocês estão curtindo? Pode mandar pergunta aí, ó. O Robinho mandou ídolo de infância. Camaronese corria pouco. Se vocês quiserem mandar pergunta, é só mandar agora que eu já dou uma olhada e pergunto para ele logo em seguida. Vamos aguardar ele retornar. Voltou aí já. Conectando. Boa. Desculpa, Voltamos. irmão, porque tá acontecendo isso, eu não sei porquê. Deve ser meu telefone, deve estar com problema. Mas Não, não digo tranquilo. nada. Opa. E aí, pessoal, fazendo algumas perguntas aqui. Perguntaram aqui quem é o jogador mais encrenqueiro. Mas vamos mudar um pouquinho aqui. Qual o zagueiro mais complicado, assim? O jogador mais. Você jogou contra Gattuso, por exemplo, que devia ser meio complicado ali, né? Não, até que o Gattuso sabe que um doido conhece outro, né? Então ele sabia. Mas o zagueiro, assim, mais, vamos dizer assim, que não é que dava medo, mas também para chegar junto dele era meio difícil, era o Paulo Monteiro, né? Que era o capitão da seleção do Uruguai. Sim. Aquele eu acho que tem mais expulsão do que eu, se eu não me engano. Batia muito. Não, o Stan, o próprio Stan também, da seleção da Holanda também. Mas o Paulo Monteiro, eu acho que era o cara que batia muito também, batia muito. Sim. Perguntaram também aqui, ídolo de infância. Seu ídolo de infância, quem seria? Olha, o que me inspirou muito a se tornar um profissional foi depois da Copa de 94, né? Eu nasci em 80, tinha 14 anos. E veio maravilhoso depois de muito tempo que a seleção não ganhava. Sem dúvida, toda criança queria ser o Romário, né? Então, Romário. então, aquela seleção ali, logo depois eu falei, não, tem que ser profissional, tem que você jogador de futebol. Eu lembro que quando tinha a partida da seleção, acabava o primeiro tempo, a gente saía para jogar na rua, não sei o que, aquela história toda. Mas sem dúvida nenhuma foi depois daquela Copa do Mundo ali que deu muita inspiração muito jogador da minha geração, eu acho. O Fagner Peixe pergunta aqui, ó. Se chegou alguma proposta nesse meio tempo que você estava na Itália do Brasil, para você retornar ao Brasil? Teve, andamos conversando ainda com o Vasco da Gama, que também eu sou torcedor do Vasco. Infelizmente está numa situação meio crítica, né? Ver o Flamengo ganhando, Faz uns ver o anos, né? Flamengo, Faz tempo que a gente ver o não vê o Flamengo Vasco ganhando, ganhando. ver o Flamengo ganhando tudo não é bom, né? Mas, Ainda tem essa. mas logo em seguida eu tinha muita proposta ainda para continuar na Europa, então também estava acostumado de estar lá pelo campeonato e eu acabei desistindo. Mas se eu tivesse voltado atrás, tinha, vamos dizer que não me arrependi, mas terminado minha carreira no Brasil, com certeza. Uhum. Ó, o Pablo Macedo perguntou quem foi o melhor jogador que você viu, o que mais te espantou assim em campo de ver como era diferenciado, cara. Nossa, eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldinho na Sub-17, na Sub-20 e contra ele no Barcelona, na época que ele ganhou a bola de ouro. E outro jogador que eu joguei contra, o Zidane, muito elegante, Nossa muito, senhora. que jogador.
Esses jogadores devem parecer lá de dentro do campo que tem uma luz em cima deles, assim, né? Não, nossa. E eu me lembro que o primeiro jogo meu da Série A com o Napoli, a gente joga contra a Juventus em casa. E só que eu não conhecia os outros, esses jogadores, esses grandes jogadores, até porque eu não acompanhava o campeonato italiano, nenhum campeonato europeu. E o meu treinador fala assim: olha, que você vai marcar o Zidane. E todo mundo começou a dar risada, tipo assim: agora você tá daquele jeito, entendeu? Mas graças a Deus eu acho que eu joguei bem porque eu não conhecia ele, no caso, né? Eu joguei Uhum. bem e na época tinha um prêmio de melhor em campo, eu ganhei esse prêmio. E, tipo, mas jogar contra ele depois enfrentei ele em outras ocasiões, mas poxa, mas tinha muito jogador, tinha o Rui Costa, o próprio Messi depois eu Ô, enfrentei ele louco. quando tava no Saragossa. Eu enfrentei ele, teve acho que duas jogadas que eu tentei roubar a bola dele, mas Muito colado no pé, né? Não tem não como. dava não. Eu dei dois botes errados, vamos dizer assim, dois botes errados. A terceira, aí eu falei assim, não, vamos deixar ele tocar pro lado depois, né? Jogador de outro nível, realmente. Sim, ó. Jorginho Underline Menezes perguntou: quando ele jogava no colégio Encanto, era chamado de Dedé? Dedé. É meu apelido de infância, né? Meu apelido de infância que meu irmão me colocou quando era pequeno, chamou Dedé. Então, aqui o pessoal aqui, a galera aqui das antigas que me conhece, me chama ainda de Dedé. Pra aqui eu sou Dedé, lá fora eu sou Matusalém. Justo. Ó, o Robinho perguntou se tem muita diferença do futebol italiano pro ucraniano, assim, no jogo mesmo, se algum é mais Tem, físico, se. tem muito. Não, o italiano não. O nível do jogador já é muito mais alto. E eles trabalham muito a parte tática, a defesa. Eu joguei 20 anos na Itália, penso que eu acho que eu fiz 10 gols jogando como centrocampista com o meu campo. E jogando na Ucrânia, durante o campeonato eu fazia 12 gols, não era normal. O nível não era muito bom. Mas a gente, quando jogava, a gente sentia por causa disso, né? Porque a gente chegava na Champions League, outro campeonato, outro nível. Mas a gente tinha um treinador bom, tinha um time bom. E logo depois, quando chegou os brasileiros, a gente conseguiu arrumar um pouco lá. Mas tem muita diferença. Eu não sei hoje, né? Não sei hoje, porque hoje deve ter investido muito no campeonato da Ucrânia, né? Tinha poucos brasileiros na época, mais africanos, se eu não me engano. Sim. É, qual é o teu maior parceiro, assim, no futebol, na tua carreira? O maior amigo que você encontrou no futebol? Vamos dizer assim, eu não, depois que eu mudava de
bem com os argentinos fora. Acho que o sul-americano em geral, né? Sim. Quando tá lá Aham. fora, a gente E tem a mesma levanta vibração ali, a a mesma cultura é mais bandeira. parecida. Isso, a gente cola muito, né? Você fala que é sul-americano de colar com os que fora. Sim. Ó, o pessoal pedindo bastante para falar sobre o gol escorpião. Pega de trás assim. Ficou marcado, ficou marcado. Isso foi um gol, o mais bonito da minha carreira. Foi um gol distinto, né? Foi um gol assim que a bola ia passando e foi o único aquele de calcanhar. E minha sorte também, foi um gol em uma Copa UEFA qualquer. Então ficou muito marcado na minha. Foi um gol maravilhoso. Quando eu vejo ainda eu digo. É, deixa eu te perguntar. O pessoal até perguntou aqui de curiosidade. É verdade que você vai jogar futebol, o futsal? Olha, me contrataram sem eu saber, essa é a verdade, né? Porque eu fiz uma entrevista aqui, tipo, querendo encerrar realmente minha carreira pelo clube que eu comecei, o América, o ABC, também até para realizar o sonho da minha família, estar mais perto, o clube da cidade. E não apareceu essa oportunidade. Então, me ligaram falando que se eu queria jogar esse futsal. E eu não dei essa resposta, mas também já publicaram que eu tinha sido contratado e aquilo, mas vamos ver depois, vamos ver depois se saiu no Globoesporte.com, eu digo, meu Deus do céu. Mas vamos ver depois desse problema aí, desse coronavírus aí, quem sabe não vai jogar, porque a vontade ainda tem. Eu não tive, nunca tive lesão na minha carreira, então quando eu vou jogar, me sinto bem. E o que entra e pode sair, né? Aí Dá para dar uma respiradinha, né? dá para respirar. É isso. Pra gente começar a finalizar aqui, deixa eu perguntar como é que estão os seus planos aí para o futuro. Se você disse que talvez deu uma olhadinha aí nessa proposta do futsal e tudo mais. Quando eu terminei minha carreira de jogador, eu fiz um curso de treinador na Itália. Meu objetivo era aquele de ser treinador. Eu fiz a o curso A e o curso UFAB para pegar a carteira de treinador e conseguir. E meu objetivo era de começar lá em alguma divisão de base do clube que eu tinha jogado. Mas problemas pessoais, eu me transferi para o Brasil. E meu objetivo e meu sonho é de abrir uma escola de futebol. Uma escola de futebol para ajudar, dar oportunidade a criar tantos garotos, né? Porque você sabe que no Brasil, para entrar numa estrada errada é muito, muito fácil. Então, é mais centralizado nesse objetivo aí de ajudar a que está começando. Uhum. E, Bem legal. com esse problema, fechou tudo, mas se Deus quiser, depois que passar esse período aí para todo mundo aí, eu vou realizar esse sonho e começar a treinar aí, né? Quem sabe se a coisa der certo, porque é diferente ser jogador e ser treinador, né? Fazer o exemplo de Mourinho, que nunca jogou futebol e ganhou tudo, né? Tem cara que foi treinador, que jogou futebol, mas não dá certo. Então, quero começar pelas crianças para ver se eu tenho o dom de ser treinador. Ó, o Fábio Gago 10 falou aqui. Você jogou com o Ronaldo Fenômeno na seleção juvenil, aquela seleção tinha muitos craques. A gente comentou sobre o Campeonato Mundial Sub-17 aqui. Pergunta para ele, por favor, qual jogador atual que você acha que tem as mesmas características que você, o El Couto? Olha, eu gosto de ver o Felipe Melo jogar. O Felipe Melo tem muita qualidade. Ele pegou eu tive a oportunidade de enfrentar ele, conhecer ele, uma pessoa ótima, excelente.
Infelizmente, ele ainda está pagando o preço ainda daquela Copa do Mundo, mas com certeza era um jogador que podia ter jogado outro Mundial. Tanto qualidade, como a grinta, como a garra, um bom passe, sobe de cabeça, chuta no gol. Então, eu acho assim, Felipe Melo um jogador completo. E essa nova geração que está chegando aí, eu não acompanho muito o futebol. Depois que eu Uhum. cheguei, eu deixei um pouco assim de lado de ver jogos. Mas quando eu vi o Flamengo jogar também, o próprio Gesso que teve na Itália, que não teve muita oportunidade, na Fiorentina como na Roma, e hoje no Brasil ele está jogando muito bem em outra posição, né? Adaptou ele em outra posição. É, Como eu achava também que ele se tem o mais Ganso, liberdade. mais liberdade, como o Ganso também, se tivesse entendido que ele era um jogador para jogar na frente da defesa com aquela qualidade, eu também acho que ele tinha feito muita carreira lá fora, né? Tá em qualidade, mas não E, tinha não sei, aquela agilidade, aquela rapidez para jogar no campeonato europeu. o Seedorf, na época que o Ganso estava estourando no Santos, o Seedorf falou, ó, para a Europa, não sei não. Eu vi essa entrevista, ele tinha razão, até comentaram, não, mas o Pirlo é lento. Não, mas o Pirlo não era lento. Joguei contra o Pirlo era um jogador que driblava, que chegava para chutar, era um jogador completo. Ele também jogava do lado de Clássico. Gattuso, que era um caça-craque, e do lado próprio do Sidorf, o Rui Costa, se completava, né? Até então o Ganso foi para a Europa e não teve muitas oportunidades. Uhum. Ó, a gente não pode terminar sem falar sobre o clássico de Roma. Como é que era você ver o Estádio Olímpico? Ih, caiu de novo. Vamos aguardar ele para esse final de resenha aí, para a gente falar sobre o clássico de Roma. Vocês estão curtindo, Mitos? O jogador mais difícil de marcar que ele enfrentou, ele falou aqui pra gente, agora há pouco, o El Couto, ele falou do Zidane, falou do Ronaldinho Gaúcho, falou do Messi, falou que todos esses ele enfrentou, era muito complicado. Já tá entrando de novo, ele já solicitou. A gente vai finalizar aqui com o clássico de Roma. Ó, Estou de voltou? volta. Vamos lá. Pra Vamos ver gente se vai dar finalizar, certo. não podemos deixar de Parou falar de aqui novo. sobre o clássico de Roma, né? Lazio e Roma, chegar lá no Estádio Olímpico, aquele estádio maravilhoso, lotado. Como é que era o clima? Não tá me ouvindo? Alguns problemas técnicos aqui estamos passando. Vamos aguardar a próxima solicitação dele. Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão assistindo? Normalmente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo certo? Vou guardar o feedback aí de vocês. Alô, alô? Ele vai conectar novamente. Mas vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo normal? Boa. Valeu. Já está conectando de novo. Valeu, gente. Oi. Retornamos. Passar essa quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um telefone. Vamos fazer. Vamos só finalizar aqui com o clássico Ok. de Roma. Eu quero saber como é que era aquele clima todo do Estádio Olímpico, todo Não, eu acho lotado, que uma época que os dois times eram fortíssimos. isso. Tive a oportunidade de jogar o Clássico de Gênova com Genoa e Sampdoria, muito lindo. Os torcedores, o estádio pequeno, muito em cima. E o bom daquele clássico ali é que os torcedores saíam juntos depois da partida. Vi clássico em Milão, Milan e Inter, mas clássico em Roma, até porque é uma cidade histórica com dois grandes clubes. A primeira coisa que quando você chega em Roma, na Lásia, é, a gente tem que ganhar o clássico, né? Os torcedores, a gente tem que ganhar o clássico e uma adrenalina incrível, disso, do centro de treinamento e para o estádio.
torcedores do lado. Aquela festa, nossa, é um alívio. É um alívio porque quando você perde, o bicho pega. E teve um período que a gente perdeu 4 clássicos de fila. Então a pressão era muito grande. Que foi, ganhamos esse clássico no último minuto com gol de closer. Tive até a oportunidade de dar esse passe para ele e faltando um minuto ele domina a bola na área e faz esse gol. Até que enfim. E para mim é mais difícil de jogar. De jogar. É uma pressão realmente em Roma. Eu vejo pelo clima dos jogos, até estão perguntando aqui se tem alguma treta com... Tem alguma treta com o Totti? Não, o Totti é porque ele jogava na minha frente, né? No caso, ele... Então, como ele jogava na minha frente, era um cara que tinha muita qualidade também, né? Então, a maioria das vezes tinha que parar ele na pancada, mas eu nunca fui um jogador desonesto. Quando eu chegava firme realmente. Tem até uma jogada que eu postei no Instagram, mas eu não queria pisar nele. Eu tentei saltar por cima dele, só que eu acabei pisando no rosto dele. E muita gente acha que foi porque eu quis e tal, não sei o quê, mas foi uma jogada de jogo, assim, normal. Ele foi infeliz na jogada, até porque o Hernandes que faz a falta nele, ele cai e eu tento passar por cima e piso na cabeça dele. Mas como era o Totti, o camisa 10, o rei de Roma, foi bom para mim, vamos dizer, né? Ter machucado ele foi bom para mim. E o Jorginho Menezes aqui? Opa, deu uma travada aqui. Tá me ouvindo normal? Caiu de novo. Eu vou finalizar aqui com a pergunta do Jorginho Menezes sobre o filho dele também. E aí a gente encerra por aqui a live. Vocês estão curtindo? Resenha boa, né? Gente boa demais. Mas o Totti era chato mesmo, é o que o outro falou. Tá conectando. Estamos voltando. Vamos lá, ver se vai dar certo. Perguntaram aqui do seu filho, ele joga bola? Se ele vai jogar na sua posição? Ele vai ser volante também? Ele joga, agora ele está jogando na Série D na Itália, tem 18 anos, tem 1,81 m, não sei em que ele puxou, mas ainda bem que parece comigo. Não, mas ele começou jogando no meio campo, né? Ele queria jogar também no meio campo, mas só que eu falei para ele que eu acharia, pela minha experiência, se ele jogasse na defesa com essa altura, com essa qualidade que ele tem, ele fazia uma carreira melhor como zagueiro. Então foi isso que ele fez e ele tá conseguindo aos poucos. E vamos ver se esse ano ele termina esse campeonato para ver se sobe de categoria. E assim, vamos ver o que Deus quer, né? Sabe, quando é filho de jogador é meio difícil as coisas, né? É muito difícil ter um filho de jogador que chega, vamos dizer, o filho de Zico, o filho de outra pessoa, não sei. É sempre complicado quando é filho de jogador. A família Maldini dá muito bem nisso, né? Já a terceira geração aí. Estreou agora o filho do Paulo Maldini. Isso é. E o filho dele, eu vi jogar, o filho dele é um grandíssimo jogador, o filho de Paulo Maldini. Bom. É raro. Resenha boa demais. Tamo junto, brigadão. Quer deixar um recado aí para os seguidores da página? Obrigado pela resenha. Quero mandar um abraço para todos. Mandar um abraço agora para Pablo Campos, jogou comigo lá em Miami. Gente boa demais. Abração, irmão. Tamo junto. E nada, foi um prazer falar com você, irmão, ter te conhecido. Valeu. E foi legal demais essa entrevista. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, irmão. Boa noite aí. Um brindão pra nós. Tamo junto, um brinde. Tô sem nada aí, um brinde. Valeu. Um abração, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto.
Salve, mitos! Hoje, daqui a pouquinho, nós iremos falar com o Maurício, tá? Essa live foi em cima da hora. Faz um tempo que a gente está querendo conversar com ele. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem, mitos? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Maurício já entrou, deixa eu já mandar um salve aqui para ele, pra gente começar a nossa live. Essa aqui foi repentina. Vamos ver se hoje a gente vai conseguir conversar um pouquinho com o Maurício. Já mandei o convite aqui para ele. Aê! Fala, irmão! Beleza?